Boteco 4.0, o podcast da ABI que explora a cozinha da transformação digital. Afinal de contas, a vida como ela é está longe de ser a dos vídeos institucionais e pitches. Sou o Cláudio Goldberg, o moderador nada moderado dessa aventura. No episódio de hoje, vamos conhecer dois dos poucos brasileiros que ousam nadar contra a maré e desenvolver hardware no Brasil para o mundo. Os convidados são Marcelo Zuffo, professor e pesquisador do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP, e Cássio Barbosa, cofundador e CEO da Edro, uma empresa que tem a missão de habilitar a indústria 4.0 no Brasil. Olá pessoal, bem-vindos ao quarto episódio do Boteco 4.0, e hoje aqui comigo está Marcelo Zuffo da USP e o Cássio Barbosa da Edro Sistemas Inteligentes, e a gente vai falar sobre uma coisinha que pouca gente gosta de falar, ou que, uma coisinha que pouca gente entende, que é o tal do hardware. Lembrando que hardware é aquilo que a gente chuta e software é aquilo que a gente xinga, né? E aí, Zuffo, eu vou começar te perguntando o seguinte: você concorda com essa afirmação, com essa grande... o que se fala na inovação, né? Que quando você faz inovação, você tem que fazer a solução baseada em software e comprar hardware. Ou seja, hardware não é uma coisa que o brasileiro tem que desenvolver. Hardware se compra. O que você acha disso, Zuffo? Olha, essa foi uma fase da humanidade, a década de 2000, 2010, 2020. Foi um período que a gente passou em que hardware, pelo próprio nome, é difícil, mas até então a gente tinha muita dificuldade de acesso aos meios de produção. Agora, eu vou mostrar para vocês que hoje hardware é software. E não há mais as dificuldades que nós enfrentávamos há 10, 20 anos atrás para fazer hardware. Esse momento da humanidade está passando. Legal. Cássio, e você é um cara que não acreditou no que falavam para você, você foi fazer inovação baseada em hardware, né? E ouviu todo mundo dando dicas para você do tipo desista, né? Acho que a grande dica que você ouviu desde que começou é essa: desista. E por que você insistiu? E por que a Edro está dando certo agora em um ambiente em que realmente hardware gringo, né? Hardware vindo de fora, ele já está maduro, ele já tem escala, ele já tem várias vantagens. O que você sente quando você ainda ouve essa afirmação que investir em hardware é uma besteira e que no Brasil nunca vai dar certo? Ô Cláudio, obrigado pelo convite. Cláudio, eu acho que é uma teimosia característica de muitos engenheiros, tá? Não muito, dos engenheiros e de empreendedores, né? Nós não tínhamos a missão de desenvolver um hardware, tá? A gente tinha a missão de resolver alguns problemas da indústria, só que o hardware não existia aqui para o nosso adequado para os desafios que a gente tinha. E em vez de a gente adequar o desafio ao que estava disponível, a gente foi atrás de desenvolver alguma coisa para resolver esses problemas. Então, nós percebemos que a gente tinha o pessoal que conseguiria fazer esse desenvolvimento aqui, tá? E a gente decidiu fazer esse desenvolvimento aqui no Brasil porque não tinha nada no exterior adequado às demandas que a gente tinha. E foi complicado, foi difícil mesmo. Algumas coisas que a gente faz, na verdade, tudo que a gente faz é baseado em coisas que a gente compra de fora ainda, né? Os pedacinhos que compõem o hardware. Mas o produto em si, né, a solução tecnológica em si, ela é baseada nas demandas brasileiras e adaptada para as nossas demandas, né? Que é uma coisa que pouca gente está disposta a fazer. E ainda bem que a gente teve essa teimosia, porque hoje ele está muito bem preparado para questionar essas opiniões e essas regras, né, de que hardware é commodity, hardware vem de fora, a gente tem que comprar e tal. Então foi um período de teimosia. Hoje a gente percebe que ainda bem que a gente insistiu e decidiu fazer aqui no Brasil, né? A gente pode chamar essa tua teimosia de persistência, né? Persistência e teimosia é uma linha muito tênue entre as duas, né? Então acho que a gente pode... Agora, como deu certo, a gente chama de persistência. Se tivesse dado errado, a gente ia falar que você foi teimoso, né? Exatamente. Ô Zuffo, mas conta um pouco mais da história, porque você é um cara que gosta muito de história, né? E nós gostamos muito de história. E aí,
você tem uma história na tua família, inclusive, que está totalmente ligada com a eletrônica brasileira, que nos traz até 2022 com 2 desenvolvedores de hardwares aqui no Boteco. Conta pra gente essa história da eletrônica no Brasil e aonde a gente se perdeu. Olha, na década de 60, a gente fazia hardware com válvulas. E o meu pai era aficionado por isso. Ele entrou aqui na USP, na Escola de Engenharia, e ele justamente pegou a transição do hardware, a válvula, para o hardware transistorizado, a física de semicondutor. Ele se forma aqui na USP em 63, começa a trabalhar, eu nasço em 66, ele começa o doutorado aqui, e ele ganha um projeto para montar o laboratório de microeletrônica na USP. Ele mais 2 professores. Em 71, o Brasil já tinha feito o seu primeiro circuito integrado. Então existe uma situação, eu prestando atenção nas palavras do Cássio, a academia brasileira, a universidade brasileira, as escolas de engenharia brasileiras, nunca deixaram de formar excelentes engenheiros projetistas de hardware. Nós temos nas principais empresas do mundo, não é por menos que o presidente da Motorola mundial é um ex-uspiano, formado na USP. O presidente da Qualcomm é um aluno formado por Campinas e Inatel. Então, assim, apesar de a gente ter tido um ciclo econômico desfavorável ao hardware, e não é um problema do Brasil, tá? É um problema geopolítico mundial. Esse consenso que se criou lá no final da década de 90, e hoje os americanos botam a mão na cabeça e falam: que erro nós fizemos, para não falar outra coisa. Ele está em reversão. E o Brasil, por fazer parte desse bloco econômico ocidental, entrou nessa onda que se mostrou totalmente equivocada. A pandemia e a ruptura das cadeias globais de semicondutores mostram isso. E eu, como professor de eletrônica, que ando pelo mundo, pelas faculdades aqui do Brasil e do mundo, vejo um talento enorme represado nessa área. Eu vejo coisa muito boa. Eu vejo conceitos. O brasileiro, ele é intrinsecamente um designer, um projetista de primeira. Para o sujeito ser projetista, ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que ter uma agilidade mental muito grande. E por razões diversas o brasileiro tem essa dita clássica criatividade do brasileiro. O que nos faz até, talvez no Brasil, um grande potencial reprimido na área de projeto de chips e projeto de hardware. Não é por menos que a gente cedia, e nós estamos negociando com o governo federal recriar esse programa, que era o Programa Brasileiro de Formação de Projetistas de Chips. Tá? E o nosso hardware ele é diferenciado. Eu falo para os meus alunos, quando nos dão a chance, saem coisas assim maravilhosas. Outro dia, falando de hardware, eu vi uma empresa de Pernambuco que está desenvolvendo um hardware que são motonetas elétricas. Motocicletas elétricas. Cara, eu falei assim, olha que legal, eu vou comprar uma. Primeiro para brasileiro ajudar brasileiro, né? Agora, que peça bonita de engenharia, viu? Uma moto bonita, deixando para trás vários conceitos de design que a gente vê aí por fora. Legal, já deu vontade de ver essa motoneta. Inclusive, em Joinville tem o pessoal que faz trator elétrico e ele foi desenhado do zero. Ao invés de pegar e eletrificar um trator a combustão, desenharam um trator elétrico. Então, projetaram um trator elétrico. Então é muito bacana ver essas iniciativas. Pena que a gente já viu muitos empreendedores brasileiros trabalhando com hardware, né? Eu acho que o Gurgel é o principal deles, que ele tinha razão. Mas tem um detalhe. Desculpa, Cássio, eu vou falar uma coisa importante. Hardware é mais difícil do que software, por isso que o nome é hardware. Né?
o segredo do hardware é a gente montar ecossistema. Então, por favor, galera que está me escutando e faz hardware, unam-se num ecossistema em que a gente pode colaborar e competir. O jogo vale. Mas não existe hardware sem ecossistema. A Intel não existe sem um ecossistema. A TSMC em Taiwan não existe sem um ecossistema. Então é fundamental que se teça esse tecido de hardware chamado ecossistema. Por isso que aqui na USP, os projetos de hardware que nós fazemos, a gente sempre faz em parceria. A gente pega memórias da Smart Modular, em Campinas, um grande parceiro nosso. A gente compra placas dos parceiros de placas que ainda existem no Brasil. A Lauken, que é uma empresa aqui do Jundiaí, que faz PCB para satélite. A gente comprou as placas dos ventiladores pulmonares lá. A Circuit Brass, aí no Sul, e várias outras. Então, assim, hardware é ecossistema. E é claro, 20, 30 anos de um mindset falando chinês é muito melhor que a gente, meio que devastou esse ecossistema como a floresta amazônica. Então é muito importante que, Cássio, olha, eu quero comprar o teu produto, eu quero usar no meu produto. O hardware é esse castelo de cartas que a gente vai montando, ele é frágil e por isso que a gente tem que pensar em ecossistema. Nós precisamos ter no Brasil um ecossistema de hardware fortalecido. Nós já temos. Eu vou falar mais para frente de uns hardwares que nós fizemos aí. Grande parte desse hardware é verde e amarelo. Ele foi feito no Brasil. E a gente gerou emprego brasileiro. E aí que você tem uma indústria sólida de componentes. Aí você vai ver que não vão te puxar teu tapete. Porque o que aconteceu nessa crise mundial é que acabou o hardware, virou um insumo estratégico em que um país passou tapete no outro. Claro. Eu vi ventilador sendo tirado do Brasil. Avião com carga de ventilador para o Brasil sendo apreendido, embargado. Então, hardware é o problema. Quem não tem, dança. Desculpa eu ter falado demais aí. Não, mas é super legal, Cássio. Complementa aí que eu quero depois te provocar em relação a isso. Pois é legal você estar falando isso, né? Eu gostaria de ter ouvido isso há 4, 5 anos atrás, para já ter iniciado com essa visão, né, sobre a comunidade de desenvolvimento aqui e tal. Mas a gente foi aprendendo com as dificuldades ao longo do desenvolvimento, da criação da empresa, da criação do produto e tal, que essa comunidade, essa visão de contribuir com os colegas, né, com os parceiros que estão aqui no nosso ecossistema, ela era essencial. E hoje a gente tem muito essa característica, tá? Não por um conselho de uma pessoa mais sábia, mais experiente, mas que veio da necessidade mesmo de não poder errar, de não poder... Porque o software você erra, conserta, volta e tal. Não tem aquela coisa assim, não, vamos produzir 1000 unidades. Vamos produzir 500 unidades. Não tem aquela escala que aquele ponto você fala assim, será que vai dar certo? Se der uma coisa errada, são 1000 unidades. E aí você tem que trocar uma ideia com o pessoal que já fez, que já testou, que já errou e tudo mais. E isso são poucas pessoas. Então, identificar e reunir esse pessoal, que são pessoas que são muito parecidas nos desafios que elas enfrentam, é uma coisa que a gente começou a fazer há pouco tempo, mas que eu vejo que isso parte de todas as pessoas que estão envolvidas com hardware. Hoje temos alguns grupos aí no WhatsApp, viu, Cláudio? Continua fora. Tem algumas pessoas aqui no WhatsApp que tem esse grupo só de hardware, tá? Então tem umas 80 pessoas que só conversam sobre isso e tal. É um grupo muito movimentado e tal. O pessoal troca bastante ideia importante ali. Tá? Se você quiser fazer parte, Marcelo, seria uma ótima pessoa para entrar no grupo. Eu vou falar pro pessoal para te adicionar lá. Legal. Ô, Cássio, me fala uma coisa. Você falou em ecossistema, né? Que você acabou desenvolvendo, né, ou está desenvolvendo ainda um ecossistema baseado na dor, né? E não
nessa dica que o Marcelo deu agora. Mas existe um ecossistema em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, que é bastante evoluído de hardware, de eletrônica, né? Você sabe dessa história, não é onde você está, mas conta pra gente como é que esse ecossistema de eletrônica surgiu e se sustenta no Brasil. Eu acredito que tenha surgido em volta ali das universidades do local, né? Santa Rita do Sapucaí tem o Inatel, tem Itajubá, que é ali do lado, que tem uma universidade também, e aonde tem essas pessoas pensando e aprendendo e estudando, esses ecossistemas acabam se formando ali em volta, né? Eu estou mais próximo a BH e acabei caindo num ecossistema mais voltado para a área industrial, né? Não para a área mais acadêmica e tal. Então, o desenvolvimento de produto e tecnologia ele não é tão no centro da questão quanto lá em Santa Rita do Sapucaí, né? Conheço pouco o ecossistema deles, tá? Inclusive devo uma visita para conhecer melhor e tal. E você comentou aí que a gente está desenvolvendo um ecossistema, não necessariamente, não com um plano de desenvolver um ecossistema, mas a necessidade de contribuir, né, entre as empresas acaba levando a gente acaba virando um ecossistema de forma natural, né? Não é nada sistematizado, né? Não é nada com um plano traçado e tudo mais, mas naturalmente isso está acontecendo. Legal. O Zufo, conta para nós agora uma das partes mais legais da história do hardware brasileiro, principalmente falando de tecnologia da informação, que é quando você mata o teu cachorro vira-lata, né? O complexo do cachorro vira-lata que Nelson Rodrigues trouxe para nós, e você cria um canil aí de alta tecnologia. Então conta pra gente essa história que é muito legal. Então, eu comecei na USP em 83, 84, projetando supercomputadores, né? A gente não podia, no momento da humanidade, inclusive, comprar hardware. Era a época da Guerra Fria, né? É a mesma coisa da Rússia agora. Os americanos são todos escandalizados. Nossa, os russos estão usando os nossos chips, os mísseis deles. Claro. Óbvio. A indústria de hardware global é um enorme ecossistema, né? Aliás, fazendo um jabá aqui, na semana do dia 24 de outubro, nós vamos ter o nosso grande congresso brasileiro, primeiro simpósio brasileiro de internet das coisas. E aqui na USP, no Inova, vocês estão convidados. E o professor Jean Rabai, de Berkeley, um emérito de Berkeley, ele fala isso, olha, a gente tem uma espécie de tecido que cobre o planeta, porque o hardware, apesar de uma concentração muito grande na Ásia, ele é totalmente interligado. Agora, de tempos em tempos, algumas ligações são cortadas. Nós tivemos essa situação na década de 80, e aí eu, no terceiro ano da Poli, entro no estágio, vamos projetar supercomputadores, né? Todo mundo faz isso, né? Quem não faz isso no estágio, né? Mas era um programa brasileiro. Claro. Chamado Plano Nacional de Computação de Alta Performance. E era um horror, né? Porque você tinha que construir máquinas que consumiam muita energia. Hoje, por exemplo, um supercomputador em Lawrence Livermore 10, 20 megawatts hora, né? Caraca. E o problema é que você não tinha a força bruta, né? Você não tinha os recursos materiais para construir um computador desse tamanho. Aí passou uns anos, eu entendi duas coisas dessas máquinas. A primeira é que elas têm uma relação simbiótica com o humano. Quanto mais poderosa a máquina, maior a interação com a gente. Então rola um lance aí de evolução humano-máquina. Na verdade, é a minha pesquisa de longo prazo. Entender se todas essas questões que nós estamos vivendo na vida moderna não são relacionadas a uma questão mais profunda, que o ser humano convive hoje com outro ente chamado computador, que está nos forçando a dar um salto evolutivo. A gente pode ter outra conversa sobre isso. Ou seja, faz sentido porque talvez a primeira onda, só fazer um comentário aqui trazendo para minha ignorância, que a primeira onda a gente falou muito sobre cérebro, né? E agora a gente está falando muito sobre sentidos.
nada mais é do que o ser humano já veio de fábrica com isso, né? E agora, porque toda a internet das coisas, é você colocar muito mais sentido, muito mais sensores nas coisas, não é isso? E aí, quando você coloca mais sensores, você acha coisa mais inteligente. Esse é o plano da interação, por isso que eu dirijo aqui na USP o Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas. Agora, outra coisa que a gente descobriu é que um supercomputador, na verdade, se você deixar energia constante, por exemplo, na Caninos Loucos, 1 watt, você pode fazer o tão poderoso quanto se queira, consumindo o mínimo de energia. Eu falei, olha que legal, né? Essa ficha caiu para nós na década de 90. Aí passou um cometa aqui na USP, chamado professor Nicolas Negroponte. Ele veio com o lance do laptop de $100. E o laptop de $100 deu errado, porque o MIT não tinha um hardware. O hardware era chinês. Eu falava, Nicolas, a gente precisa projetar esse hardware open source. Ele falou, não dá, é impossível. Está tudo concentrado na China hoje. Menos a Intel, que não quer falar com a gente. Eu falei, foi toda aquela briga que teve. Foi capa da Newsweek e tal. Né? Quando o projeto dá errado, o Nicolas vem com a gente aqui numa churrascaria em São Paulo e fala, olha, isso vai mudar e vocês têm que começar. E tem que começar dentro da universidade. Como começou lá em Santa Rita. A universidade é onde tem os malucos que, no máximo, a gente perde o laboratório. A gente ganha um salário permanente para poder arriscar também. E formar os meninos. Nós temos que formar muitas meninas e muitos meninos. Aliás, as meninas são excelentes projetistas de hardware. Eu tenho 3 no meu grupo. Excelente dica e conecta totalmente com o terceiro episódio que a gente falou de mulheres na tecnologia, com 2 referências no mundo na tecnologia. Então, bem legal você trazer isso também, Zufo. Eu tenho observado, vou até fazer uma pesquisa, as meninas erram menos em hardware, viu, Cássio? Principalmente na área de verificação. Não passa nada. Aí o hardware funciona de primeira, né? Na verdade, uma menina que botou um hardware para funcionar de primeira, eu olhei aqui e falei, nossa, funciona de primeira? Eu casei com ela, né? Minha esposa é engenheira eletrônica e uma excelente projetista de hardware, né? A minha engenheira preferida, eu chamo. Que ano que você casou com ela, Zufo? Cara, vai fazer 30 anos agora. Dia 12, né? Tá. E ela foi, assim, a promotora, né? A Roseli Lopes tem a famosa entrevista dela no Jô Soares, né? Falando do laptop. Mas aí, quando deu errado, o Nicolas falou para mim e para a Roseli, falou, olha, vocês têm que fazer isso na USP, né? Na época, Santa Rita estava começando o Cássio também. E nós fizemos, né? Então, assim, nós temos uma fábrica open source. Cássio, se você quiser fabricar 1000 unidades, você está super bem-vindo, porque eu te dou a chave da fábrica. Galera, nós temos uma fábrica aqui na USP produzindo. Nós temos até um lance legal chamado Berçário, em que todas as startups do ecossistema, a gente pede sempre para deixar uma amostra, né? Para o pessoal ver o que a gente está fabricando, né? A gente dominou o processo de projeto de chip, projeto de placa, fabricação de placa, produtização, qualificação, testes e encapsulamento. Nós temos uma linha completa padrão Foxconn. Tá? E estamos descendo agora, a gente está já projetando e fabricando chips há 3, 4 anos. A questão a gente não tem ainda a difusão no nível que a gente precisa no Brasil. Mas aí com a fábrica montada, bonitinha, limpinha, arrumadinha, chegou uma dog aqui. Você tá chegando e a fábrica montada, isso é nos anos 2000 já, mas você tava lá em 80 e pouco, hein? Você tava em 80 e pouco, certo? Ou quando que deu errado esse projeto do laptop de $100? Foi em 2006. Ah, tá. Ok. Aí o Nicolas falou assim, montem a fábrica. Ok. Busquem uma autonomia em hardware. A gente começa isso em 2006, a USP reconhece a gente em 2011. 2014 a linha está montada,
especialista na USP de tudo, de pasta, de solda. A gente tinha uma padaria completa. Hardware é isso, ó, vamos fazer pão. Tem que ter a farinha, tem que ter o forno. Tinha tudo. A gente sabia purificar farinha, a gente tinha o forno, e tem o forno, né? Você tem 3 estágios da manufatura. A deposição da pasta, o pick and place e a refusão, né? Em temperaturas de 300 graus Celsius, né? Para fazer difusão de chip, a gente passa de 1000, né? Mas chegaremos lá também, né? A nossa abordagem, claramente, é top-down, né? Do computador eu estou chegando no chip, dentro de uma abordagem que a gente chama de co-design. Tá. O hardware não descola do software. A gente trabalha com ferramentas em que há um contínuo do transistor ao sistema operacional. Essa é uma abordagem chamada co-design. E aí a fábrica está limpinha, arrumadinha, mas não saía pão da fábrica. Aí aparece esse senhor bonzinho, né? Parece Papai Noel, super cool, né? Que é o Madog, né? Mas Madog, cachorro louco, é porque... Cachorro louco mesmo, já viu um cachorro louco? Não, nunca vi. Não. Já tentou te morder e tal? O John chega, olha aquilo, tem um surto cataplético e fala assim: o que vocês estão fazendo com isso? Não é nada, né? A USP não é nada se vocês não fizerem isso. Xingou e tal. Falei, que ideia legal, John. Vamos para cima, né? E aí a gente começou uma aventura de dominar o processo fim a fim na universidade, que é uma ideia que o Nicolas Negroponte deu para nós. São poucas as universidades no mundo que têm esse know-how. De quem teve, saíram coisas fantásticas. Eu cito a Universidade de Cambridge, que criou a Raspberry Pi. Eles têm uma linha, eles dominam todo o processo, eles trabalham muito com as startups, e a Raspberry Pi saiu de lá. E aí a gente começou, um ano depois, já em 2016, com o dinheiro de pesquisa, a gente começou a fabricar pão. A gente fabricou 100 placas, do zero, e das 100 placas, umas 80 funcionaram. O yield não foi tão bom, mas a gente conseguia projetar, beneficiar, testar, instalar sistema operacional e saía ligando. Algumas funcionavam. Não, a maioria funcionou. Não, assim, 80, assim, tô brincando. 80, 83%. Tá? Hoje a gente está com yield de 99%. A gente está agora entre o 99% e o 100%. Né? É impossível chegar em 100%. A gente outro dia andando, falando com os fabricantes, eles estão em 99,9%, 99,7%. Né? E nós estamos falando de montagem? Você está falando de montagem ou você está falando de desenvolvimento dos próprios chips mesmo ali? No caso nós estamos falando de todo o ciclo, end-to-end. Você começa um processo, porque esse que é o problema do hardware, né? Você começa na concepção, a gente tem um caminho end-to-end. A nossa cadeia não é fragmentada. Da concepção ao hardware bootando, sistema operacional, é isso que nós estamos falando. Não, e a gente está focando em hardware de alta performance porque a indústria precisa disso e gera renda e riqueza. Isso significa que no nosso ecossistema, infelizmente estamos sobre NDA aí, porque algumas empresas querem proteger seu negócio, né? Mas nós já temos mais de 300 parceiros. Tá? O que mostra que a demanda é qualificada. E o que mostra também que é uma mentira que a gente não consegue fazer hardware no Brasil. Aliás, tem muito incentivo. E todos os elementos da cadeia, concepção, projeto, fabricação, testes, qualificação, testabilidade, a gente tem todos os elementos. Tá? Sim. É isso que eu queria apontar, essa diferença mesmo, porque existe a lenda de que no Brasil não é possível fazer isso. Né? Então, só para a gente apontar para isso aí, porque só depois que eu conversei com você, que eu fiquei sabendo que aqui no Brasil faz um produto desse end-to-end. E isso não fica claro para as pessoas assim, que nunca conversaram com você. Para a gente isso é lenda.
Não, não é. Eu tenho o maior prazer de criar as conexões, né? Então, memória na Smart, que a gente pegou, por proximidade. Tem uma empresa no Sul também, nós estamos conversando com eles, né? Que fazem memórias, placas, componentes passivos, componentes ativos. E na hora que você bota no lápis, não é caro. Quando você compara, você coloca os 3 elementos, o custo, a logística e o mais importante, que é a qualidade, que nós não estamos fazendo hardware Xing Ling. Nós estamos fazendo hardware para a indústria. Nós temos cases aqui, um case que eu posso dizer com a Embraer. A gente cedeu placas para eles testarem na fábrica. Até então, todas as outras pifavam. As nossas estão bonitinhas, funcionando, com hardware Labrador. E aí, o programa começa a escalar. 100 placas, 1.000 placas, 5.000 placas, 10.000 placas, 100.000 placas, 1 milhão de placas. Hoje nós estamos em estoque aqui com 25.000 chips prontos para entregar. Nós já beneficiamos 8.000. A USP fez uma encomenda de 3.000 placas para ensino. Um projeto chamado USP Open Labs. E a gente começa a ver uma escalabilidade, o adensamento da comunidade e gerando riqueza e renda. E aí uma coisa muito importante. Um chip que custa 2, 3 dólares, a solução pode valer milhares de dólares. Porque o chip é a sementinha de tudo, né? Claro. Agora, se você não tem a sementinha, te puxa um tapete, tudo desmorona, né? Ô Zufo, você acabou se desviando da linha do tempo aí, mas você mencionou labrador, né? E a provocação era exatamente sobre matar o cachorro vira-lata e esse canil aí que está surgindo, ou que já surgiu de dentro da USP. Fala para nós então dessa parte final aí do labrador, da pulga e assim por diante. Quem são esses animaizinhos? Então, aí o John chegou, nós já tínhamos fabricado 100, 200 placas. A cadeia ela foi se constituindo meio fragmentada, tá? A gente foi tapando os buracos, né? A gente só não tem a parte de difusão dura, porque nós estamos trabalhando com tecnologia de semicondutor de ponta, né? São processos de microeletrônica sofisticados, chips que podem chegar em processo de 22 nanômetros, para menos, 14, né? Nós estamos falando de alguns bilhões de transistores, tá? Um microprocessador desses pode ter 4, 5 bilhões de transistores, né? E aí a resposta para isso vai ser escala. E nós teremos um dia essa escala. Porque o mercado, a economia brasileira está entre as 10 maiores do mundo. Então, sim, a gente consome uma porcentagem específica. A estimativa é que o Brasil consome 4% de toda a eletrônica mundial. No setor automotivo, no setor aeronáutico, no setor agrícola, né? E aí, teve um dia que o John chamava de Open Computer, né? Falei, John, sabe qual é o problema dos loucos? É quando eles têm seguidores, né? Então nós vamos chamar... O que todo mundo quer na vida? Um cachorro e um amigo. E o cachorro é os dois ao mesmo tempo, né? Então nós criamos o programa Caninos Loucos, que é um programa global. Existem vários cachorros brasileiros pelo mundo. E a piada é toda a nossa linha de... É difícil falar em produto, né? Porque é um produto aberto, né? Aliás, galera, a gente abriu a Baseboard, tá? Desde março. Tá aberta lá no site da Caninos. A gente brinca com cachorros, né? Então nós temos a Labrador, nós temos a Pulga. Ou seja, a gente vê um processo de exponencialização do hardware, né? E agora, o que é importante é que na universidade a gente dominou a cadeia end-to-end. E, gente, é uma universidade pública. Temos dezenas de startups, não há um interesse da maioria das startups de ter a cadeia end-to-end. Mas elas têm problemas específicos. Olha, eu preciso fazer 1000 placas aqui, eu preciso testar um hardware aqui, dá muito problema de caracterização eletromagnética, cabos, né? A gente acaba ajudando o povo para escoar a solução, né?
E aí adensar o ecossistema de hardware. E falando em ecossistema e falando em startups, a Edro tem vou falar um pouquinho de negócios, sair um pouquinho da tecnologia. A Edro tem um lance legal, né, Cássio, que ela praticamente não atende o mercado diretamente. Ela não busca atender o mercado diretamente. E ela se coloca no mercado como uma habilitadora da indústria 4.0, uma startup meio metida, né, dizendo que habilita a indústria 4.0. Então explica, eu vou te dar a chance de explicar o porquê que a Edro é habilitadora da indústria 4.0 no Brasil. Então, Cláudio, diversas vezes a gente chegou para tentar resolver o problema de uma indústria, e o problema dele, ele queria resolver o problema sem o hardware. Porque o hardware era visto, né, ainda é visto por muitas pessoas como o mal necessário. Assim como a gente falou no começo do episódio, quando ele é visto como um mal necessário, a pessoa precisa da presença dele, precisa dos dados que ele gera, mas fica difícil de justificar. Não é que é difícil de justificar, mas assim, não queria investir nisso, não queria gastar nisso e tudo mais. Então nós falamos o seguinte: peraí, gente, deixa que a gente investe nisso, deixa a gente se preocupar com essa parte de hardware, que é difícil e tudo mais, mas nós conseguimos há um tempo atrás fazer isso, e quem precisar pode contar com a gente nesse sentido. Então nós trouxemos as características, né, para o produto, para que eles pudessem atender a demanda de várias outras startups, para que ele não seja o mal necessário, mas para que ele seja uma ferramenta habilitadora dessas outras startups, tá? Startups e empresas também que mexem com data analytics e tal, a demanda de dados não é uma característica só das startups, é uma característica de todas as empresas que estão trabalhando com tecnologia, né? E ao invés de cada uma trabalhar com a própria solução de hardware, nós trouxemos uma flexibilidade suficiente para o nosso hardware para que ele pudesse se adaptar à demanda específica de cada uma dessas pequenas empresas. Então, assim, é aquela questão do ecossistema que a gente estava conversando, né, o Marcelo, que a visão não é de ver essas startups que trabalham com manutenção preditiva, com previsão de falhas, como concorrentes, mas como parceiros, onde a gente fornece uma parte da tecnologia e eles fornecem a inteligência e o serviço e produtos baseados nessa tecnologia, né? É uma tentativa de diminuir os riscos de trabalhar com hardware para esses parceiros. A gente assumiu esses riscos e conseguimos resolver vários problemas ligados ao risco de trabalhar com hardware. E a gente distribui isso e contribui com o pessoal. E por outro lado você ganha escala, então é uma solução que acaba sendo boa para os dois lados, né? Exatamente. A gente disponibiliza isso para eles e aí um hardware que, se ficasse para atender só as demandas da Edro, só as demandas internas dos nossos clientes, a gente estaria aplicando isso, por exemplo, vamos colocar o exemplo da preditiva, que é o exemplo mais bem mapeado aí no mercado, né? Atendendo só a preditiva dos nossos clientes. Quando a gente faz isso de abrir esse hardware para outras aplicações, a gente está contribuindo com a empresa para analisar a chance de falhas num processo contínuo, a chance de falha de uma peneira oscilatória lá na mineração, de uma calha vibratória. Então, acaba ampliando a aplicação dessa tecnologia. Que, assim, de uma maneira... se a gente for ter uma visão da aplicação da tecnologia, é muito mais interessante você ter a tecnologia aplicada em todos os cenários do que em um só. Eu vou manter isso aqui, a minha tecnologia, a minha aplicação e tal. Eu fico muito mais feliz em ver isso aplicado em vários outros projetos do que só na minha demanda, sabe? Só na demanda que eu gerei. Você multiplica a capacidade de entregar, talvez abrindo mão de uma parte da tua renda, receita, mas por outro lado multiplica a capacidade com a mesma tecnologia, multiplica a capacidade. E se o ZUF tiver certo que o brasileiro é criativo, esse sensor pode resolver problemas que que a gente não tem nem ideia ainda, problemas que ele pode vir a resolver.
né? Sim, e é muito interessante quando as empresas, pessoas que estão precisando de uma tecnologia, como que elas têm uma visão muitas vezes diferente da nossa sobre como usar esse hardware, sabe? Então, a hora que você abre isso para a criatividade das outras pessoas trabalharem em cima da tecnologia que a gente criou, é interessante ver como isso evolui, como isso acaba acontecendo independente da gente, sabe? Como que essas coisas vão aparecendo, vão enriquecendo a ideia. Legal. Ô Zufo, a gente tem uma característica nesse podcast que é falar sobre a cozinha, ou seja, o que dá errado, as dificuldades que a gente está tendo, contar coisas inusitadas e tal. Eu queria que você contasse, porque quem olha a linha do tempo fala, pô, que legal, lá nos anos 60 os brasileiros já estavam pensando nisso, nos anos 80 teve essa quebra aí, mas agora já tem a Caninos Louco, tem uma Pick and Place funcionando na USP, tem escala à vista, né? Ou seja, tem muita chance de escalar. Parece que está tudo muito tranquilo. Agora me conta a cozinha, o que você, se eu estivesse junto com você aí tomando um vinho, o que você estaria chorando no meu ombro? Olha, você sabe que é interessante, né? Desde que a gente acertou o prumo, lá pelos idos de 2016, o programa está indo bem, sabe? A gente tem como perfil brasileiro focar muito em problema, né? Do que na solução, né? A gente está focado na solução e, assim, a gente fez coisas muito ousadas, né? O caso mais ousado foi o ventilador. 1.000 ventiladores fabricados o projeto foi 110 dias. A gente usou técnicas de concepção ágil, de hardware. É a minha disciplina do 4º ano da Poli, projeto de embarcados. A gente chama de abordagem Model-Based Design, MBL, né? Em que você desenvolve o hardware alternando 3 ciclos, modelagem, análise e design, né? Entrelaçados, são 3 laços de projeto entrelaçados. Isso nos levou da concepção à certificação Anvisa em 120 dias, né? Isso tem nos permitido agilizar hardware muito rápido, né? Usando o que a gente chama de componentes reutilizáveis, essas coisas, né? Outro dia eu estava fazendo as contas, a gente tem mais de 5 milhões de componentes na nossa biblioteca de chips aqui, né? Para justamente produtizar rápido, né? Então, assim, de errado, desde 2015, é claro que a gente trabalhou em iniciativas que foram muito frustrantes para nós. O laptop de $100 foi uma, né? A gente imaginava, naquele momento, entrar certo com a tecnologia na educação e deu errado, porque o governo não quis entrar nisso, né? Argumentava-se que não dava voto. Foi isso que eu disse, o ministro da Educação para mim, né? Então, assim, e também uma outra coisa que saiu no último artigo da MIT Review, né? Não acreditar em governo. No modelo de hélice tríplice, né, para equacionar esses ecossistemas, a gente sempre pensa universidade, indústria e governo, né? E o MIT fez uma pesquisa, na maioria das iniciativas que deu errado, inclusive errado, é porque haviam muitas expectativas não cumpridas por parte de governo. O governo é só mais um elemento catalítico importante, mas não protagonista. Uhum. Então, veja, talvez deu certo lá em Santa Rita, porque foi uma abordagem espontânea, bottom-up, né? A Caninos, nós temos apoio de governo? Temos, sim. Mas a gente não reside toda a expectativa neles. O papel do governo é entender que hardware é uma indústria estratégica para a nação, desde que a pirâmide esteja bem formada. Por exemplo, nós fazemos muito hardware em algumas regiões do país, como Manaus, mas assim, a pirâmide, a gente não projeta nada lá.
Então não faz sentido nenhum ter universidade lá em Manaus, porque ela projeta muito pouco a capacidade de futuro maquiladora, né? Beneficiamento de hardware que vem de fora, né? Tudo bem, podemos falar que é uma área importante da nossa cadeia, mas já está superado. A gente viu que se os DAIs não chegavam em Manaus, a indústria parou lá. Então, assim, nós temos que partir para um outro patamar de adensamento de ecossistema. Agora, no nosso caso, assim, tem uma coisa importante, viu, pessoal? Não é porque eu e o Cássio estamos dando boas notícias que o mundo é uma maravilha. Você tem que prestar atenção, muita coisa em hardware. A pegadinha do hardware foi aquilo que o Cássio falou. Software, todo software é bugado, gente. Hardware não pode bugar, né, Cássio? Tem que funcionar de primeira. Então é uma outra pegada, uma outra visão. Desde que você tenha essa visão, nós não tivemos nenhum hardware assim que não funcionou. Teve hardware que funcionou mais ou menos, mas todos funcionaram de primeira. Um ou outro subsistema, porque começa a ficar complexo, né? Uma placa Labrador tem mais de 300 componentes. É um PC. É um PC que consome 1 watt. Está rodando o kernel 5.20, gente. Quero saber quem no mundo tem o know-how do kernel completo. E a Pulga, a mesma coisa. Nós estamos com 2 kernels lá, o Riot e o Mbed, rodando. E a gente tem que importar os drivers a nível de transistor. Então você tem que fazer o projeto do hardware, casando com aquele driver que você resolve na simulação do chip. Então, assim, tem que investir muito em verificação e testes. Então, assim, para cada projetista você tem que ter 3 verificadores. Porque é como o Cássio falou, você faz uma fornada. Agora, a fábrica não está na nossa mão, Cássio. Então, a gente não faz 1000 de uma vez. A gente faz 3, 4, funcionou, a gente faz 1000. Porque legal. A gente tem a fábrica na mão. Isso é importante para a comunidade, tá? Não é qualquer fabricante que dá esse benefício de fazer série piloto em pequena escala. Por quê? Porque o hardware vinha todo da China, dos Estados Unidos, e já funcionava lá. Então o pessoal só maquiava aqui. Aqui não, nós fazemos projeto e manufatura associados, tá? Por legal. Isso que a USP quer abrir essa fábrica para a comunidade. Bacana. Cássio, conta aí uma das internas, que depois eu faço a última pergunta para você. O Cláudio, eu acho que isso que o Zufo comentou, né, sobre o hardware você não pode errar, mas nada é 110% do que poderia ser. Então tem que escolher muito bem as partes que vão ter detalhes que podem ser melhorados nas próximas versões, né? Então, a gente rodou o primeiro lote de protótipos em 2018. No final de 2018, não foi lote de protótipos, foi a primeira produção. E eu costumo falar que a gente deu umas 4 sortes ali que foram decisivas, sabe? Porque com o passar do tempo a gente vai aprendendo. Hoje a placa está numa versão bem mais evoluída e revisada e tudo mais. Mas aqueles primeiros chips que a gente produziu lá, foi uma sorte danada, que tudo ter comunicado, funcionado, a antena sintonizou direitinho, teve um alcance legal e tal. Cara, eu costumo falar, a minha avó, ela tem uma reza muito forte. E além de servir para ela, serviu pra gente, ela não entende nada de eletrônica. Sabe? É tradicional, então, família mineira ajudando na eletrônica, maravilha. Zufo, pra gente pedir a conta aqui e passar a régua no boteco, queria que você deixasse para os nossos ouvintes uma dica de podcast, artigo, programa de televisão, qualquer coisa assim, para que o cara possa consumir o que você consome. Puxa, tá aí uma boa pergunta, né? A gente estava discutindo isso na USP, tem muito pouco material em língua portuguesa, né? Então a gente está querendo fazer uma coisa chamada Caninos Academy. Hoje nós temos cursos básicos, que é o Code IoT, né?
para beginners, né? E a gente está instituindo aqui na USP o nosso Centro de Competência de Hardware, né? O programa CI Brasil vai ser reaberto, então nós estamos negociando com o governo voltar a formar 100 projetistas por semestre. Então é um programa de internação, de residência aqui na USP, em que é um curso de extensão de 6 meses, em que você entra e sai projetista de hardware. Projetista de hardware. Vão ter novidades na Caninos, porque a gente está abrindo o hardware e a gente vai começar a abrir as ferramentas. É porque assim, o nosso programa, como ele é aberto, ele tem uma dificuldade a mais do que uma startup para se sustentar, tá? Claro, ele é estratégico, claro. Mas assim, se a gente dá um passo maior que a perna, o pessoal fala, porque vocês não abrem tudo? Que a galera, assim, mais, vamos dizer, fundamentalista do software aberto, né? Eu falei, porque software, você abre e no final do dia você vai tomar um chopp, você faz generosidade, né? Eu sou, cara, uma parte expressiva do meu salário, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Câncer Pediátrico, do WWF, da Greenpeace, do Tamar. Eu dou o dinheiro para o ventilador mesmo, eu botei 10 a 20 mil reais no meu bolso. Mas você consegue fazer isso em software, doar tempo, escrever software. Agora, hardware, cara, o Cássio, 1000 placas a 400 reais cada uma. 400 mil reais. Quem paga a conta, né? A gente tem hoje, em torno do nosso programa aqui, um ecossistema lastreado já de 50 milhões de reais. Começou do zero, começou com uma ideia do Nicolas Negroponte, o John veio. Nós temos 10, 15 projetistas de hardware, nós temos só a nossa biblioteca com 10 milhões de componentes, vale aí R$1,5 milhão. E aí não me perguntem como funciona, é tudo compartilhado. Então, sabe, aquelas coisas de startup, que a galera tá super pobre e tal, aí, mas a gente precisa tomar café. Mas ou eu compro o pó, ou eu compro a máquina. Vai lá, você compra a máquina. Você bota a máquina de café, no dia seguinte tem café torrado, tem bolo, tem chá, tem biscoito. De onde que apareceu? É uma cultura do compartilhamento, né? Então, essas questões em hardware são muito importantes. Agora, de material em português tem pouca coisa, né? O que tem, que é muito importante, um evento muito legal, é a CES, em Las Vegas. A CES é a maior feira de produtos de hardware do mundo, solução. E tem um setor lá chamado de inovação, me deu branco agora. Nós da Caninos participamos lá há 6 anos. Nós somos a única entidade brasileira. Vamos levar o Cássio para lá, todo mundo. Na área de chips, tem o famoso congresso do IEEE chamado Hot Chips. É um congresso que a gente faz chips quentes, né? E tem os cold chips, né? Porque chip quente gasta energia. Então tem os hot e os cold chips, né? E a gente está preocupado aqui na universidade de montar cursos massivos de hardware aberto, tá? Agora, o que a gente pode oferecer também, a gente está oferecendo os programas de residência. Então, os estagiários vêm e eles saem com hardware pronto da fábrica. Que em legal. 90 dias. Tá? Fiquem atentos que nós estamos estruturando esse programa. Hoje ele está acessível apenas a alunos da Universidade de São Paulo, mas a gente está trabalhando para abrir com a comunidade. Então, se o Cássio quer fabricar um hardware, vem 90 dias aqui, a gente ensina, projeto, concepção, manufatura, teste, ensaios, mas a ideia é que sai com o pãozinho no saquinho levando para casa, embaixo do braço. Show de bola. E parece que existe uma demanda gigantesca para esse profissional, porque existe também o Cássio me fala muito sobre isso, né? Sobre essa dificuldade de desenvolvedor de hardware. Mas, Cássio, além de comentar sobre isso, traz também a tua contribuição aí, como é que a gente pode consumir o que você consome. Só comentar rapidinho aqui o que o Zucco falou sobre essas decisões que você toma no começo, quando você está começando, quando está com pouco recurso. Outro dia um
um engenheiro que está trabalhando com a gente agora, que tinha acabado de chegar na Edro, questionou algumas coisas, sabe? Que a gente tinha tomado decisão lá no começo da empresa. Tipo assim, cara, mas por que vocês estão usando essas baterias aí? A gente usa, na primeira versão do sensor, a gente usava a CR2032, que é aquela bateriazinha de moeda, né? E depois nós passamos para 2477 e tal, e hoje a gente está estudando usar umas baterias um pouco mais caras, melhores e tudo mais, importadas, que são, né, lá de Israel, da França e tudo mais. E ele perguntou, mas por que vocês, né, na época não existia essa bateria? Eu falei assim, existia, mas a gente estava falando de 1.000 sensores. Essa bateria CR2032 custa 89 centavos aqui no Brasil. Essa bateria francesa ela custa R$43 no Brasil. Isso vezes 1.000, entendeu? Inviabiliza lá no começo. Então, a questão da escala, né, o hardware, cada centavo conta, principalmente para quem está começando. Então, o começo das empresas, dessas startups de hardware, realmente tem essas durezas aí, né? Uhum. Agora, com relação ao que eu consumo aqui, Cláudio, de material, né? Como nós estamos num podcast, eu vou falar sobre um podcast, porque as pessoas que estão escutando isso aqui gostam já de acompanhar podcasts, né? Eu escuto muito um Lex Fridman. Lex Fridman, ele é um cientista da computação americano, russo e americano, tá? Ele mora nos Estados Unidos, mas ele é de família russa. E ele é especialista em inteligência artificial, robótica, e entende e fala muito sobre isso. E eu acho legal que as conversas que ele tem são sempre ligadas à tecnologia, mas sempre buscando respostas mais humanas, sabe? Mais humanizadas sobre essas tecnologias. Por exemplo, ele foi o primeiro do MIT a começar a pesquisar como que acontece, por que acontece, quais são os efeitos da interação das pessoas com robôs, sabe? Porque a gente tem todo o sistema de empatia, um sistema social e tal, que a gente entende isso entre pessoas. Agora, entre pessoas e robôs, isso não é uma coisa que é muito... Ninguém se preocupa com isso. Vai desenvolvendo, criando robôs e colocando para interagir com a gente. Robôs que eu falo, não só hardware, tá? Software também, existem robôs ali. E ele foi o primeiro a iniciar essa linha de pesquisa lá no MIT. Ele fala muito sobre isso e ele fala sobre outras coisas interessantes também. Tá? Ele humaniza muito essa parte de inteligência artificial e ele conversa com muita clareza sobre isso e conversa com pessoas super interessantes. Ele tem acesso a pessoas brilhantes, então isso gera conversas bem interessantes. Lex Fridman. Legal, obrigado pela dica. Eu também tenho o privilégio de conversar e interagir com pessoas brilhantes, então obrigado pela participação aqui no Boteco. Estamos passando a régua aqui e até a próxima, pessoal. Valeu. Você acompanhou o Boteco 4.0, uma produção da ABI e da Ocotea Filmes. Fique de olho nas nossas redes sociais e não perca nenhum episódio dessa aventura.